Venha para o tempo de Cristo, onde Israel estava sobre os romanos, onde viviam diversas seitas de religião, como herodianos, escribas e fariseus, saduceus e libertinos, tuteanos e samaritanos, além da religião comum dos judeus, Cristo e seus apóstolos, tudo o que diferia da religião comum do Estado, que era como a adoração de Diana, que quase todo mundo adorava. Atos 19, verso 20. Todos estes viviam sob o governo de César, não sendo nada prejudicial à comunidade, dando a César o que é dele, e por sua religião e consciência para com Deus, ele os deixou a si mesmo, como não tendo domínio sobre suas almas e consciências. E quando os inimigos da verdade levantaram algum tumulto, a sabedoria do magistrado os apraziguou mais sabiamente. Atos 18, verso 14 e Atos 19, versículo 35. A resposta do Sr. John Cotton de Boston, na Nova Inglaterra, aos referidos argumentos contra a perseguição por causa de consciência. A pergunta que você coloca é se a perseguição por causa de consciência não é contra a doutrina de Jesus Cristo, o Rei dos Reis? Agora, por perseguição por causa de consciência, eu concedo o que você quer dizer, seja por professar algum ponto de doutrina que você acredita em consciência ser uma verdade, ou por praticar algum trabalho que em consciência você acredita ser um dever religioso. Ora, em pontos de doutrina, alguns são fundamentais sem a crença correta de que um homem não pode ser salvo. Outros são circunstanciais, ou menos principais, em que os homens podem diferir em julgamento sem prejuízo da salvação de qualquer parte. Da mesma forma, em pontos de prática, alguns dizem respeito aos deveres mais importantes da lei, como ao que Deus adoramos e com que tipo de adoração. Se tal como se fosse certo, a comunhão com Deus é mantida, se há corrupção, a comunhão com Ele é perdida. Novamente, em pontos de doutrina e adoração menos principais, ou eles são apresentados de maneira mansa e pacata, embora a coisa seja errônea ou ilegal, ou eles são apresentados com tal arrogância e impetuosidade como tende a alcançar, mesmo por si mesmo, a perturbação da paz civil. Finalmente, deixe-me acrescentar mais uma distinção. Quando somos perseguidos por causa da consciência, ou é por consciência bem informada, ou por consciência errônea e cega. Estas coisas premissas eu colocarei em minha resposta à pergunta, em certas conclusões. Primeiro, não é lícito perseguir ninguém por causa da consciência corretamente informada, pois ao perseguir tal, o próprio Cristo é perseguido neles. Atos 9, 4. Em segundo lugar, para uma consciência errônea e cega, não é lícito perseguir ninguém, até depois de admoestado uma ou duas vezes, e assim o apóstolo dirige Tito, em capítulo 10, e dá razão em que os pontos fundamentais e principais da doutrina ou adoração à palavra de Deus é tão clara que ele não pode deixar de ser convencido em consciência do perigo, erro de seu caminho, após uma ou duas admoestações sábias e finalmente dispensadas. E então, se alguém persistir, não é por consciência, mas contra a sua consciência, como diz o apóstolo no versículo 11. Ele é subvertido e peca, sendo condenado por si mesmo, isto é, por sua consciência, para que, se tal homem, depois de tal demonstração, ainda persistirá no erro de seu caminho e, portanto, será punido, ele não é perseguido por causa de consciência, mas por pecar contra sua própria consciência. Em terceiro lugar, em coisas de menor importância, sejam pontos de doutrina ou adoração, se o homem as mantiver em espírito de mansidão e amor cristão, embora com zelo e constância, ele não deve ser perseguido, mas tolerado até que Deus seja prazer em manifestar sua verdade a ele. Filipenses 3:17, Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Em quarto lugar, mas se um homem alegar ou professar qualquer erro ou caminho falso, com um espírito turbulento e arrogante para perturbar a paz civil, ele pode ser punido com justiça de acordo com a qualidade e a medida da perturbação causada por ele. Agora vamos considerar suas razões ou objeções em contrário. Primeira objeção. Sua primeira cabeça de objeções é tirada das Escrituras, porque Cristo ordena deixar de lado o joio e o trigo para crescerem juntos até a colheita. Mateus 13:30. Resposta. O joio não são sarças e espinhos, mas em parte hipócritas, semelhante aos piedosos.
mas na verdade são carnais. Como o joio é como o trigo, mas não é trigo, ou em partes doutrinas ou práticas corruptas que são realmente doenças, mas ainda assim vem muito perto da verdade, como o joio faz com o trigo, e tão perto que os homens bons podem ser levados com eles, e assim as pessoas nas quais eles crescem não podem ser desraigadas, mas o bem será enraizado com elas. E em tal caso, Cristo pode tolerância não para processar penal, de acordo com a terceira conclusão. Segunda objeção. Em Mateus 15, versículo 14, Cristo ordena aos seus discípulos que deixem os cegos em paz até que caiam na vala. Portanto, ele teria seu castigo adiado até a sua destruição final. Resposta. Ele não fala a oficiais públicos, seja na igreja ou na comunidade, mas a seus discípulos particulares a respeito dos fariseus sobre os quais eles não tinham poder, e a ordem que ele dá para deixá-los em paz é dita em relação a se incomodarem ou em relação à ofensa que eles tomaram na saudável doutrina do Evangelho, como que deveria dizer, embora eles se ofendam com esta minha palavra, ainda assim não temais o medo deles, nem vos perturbais com a ofensa que eles tomam na minha doutrina, não por juízo, mas por cegueira. Mas isso não faz nada para a causa, irmãos. Terceira objeção. Em Lucas capítulo 9, versículo 54, Cristo repreende seus discípulos que queriam que fogo do céu descesse para consumir os samaritanos que se recusaram a recebê-lo. E Paulo ensina a Timóteo a não contender, mas a ser manso para com todos os homens, sofrendo o mal com paciência. Resposta. Ambas são instruções para ministro do Evangelho, como lidar com homens de fora, como os samaritanos e muitos cristãos não convertidos em Creta, a quem Tito, como um evangelista, era procurar converter, ou no máximo com alguns judeus ou gentios da igreja, que embora carnais ainda não estavam convertidos do seu erro, de seu caminho. E é verdade, não convinha ao espírito do evangelho converter alheios à fé de Cristo, como eram os samaritanos, por fogo e enxofre, nem tratar com severidade no ministério público ou conferência privada com todos os homens de mentalidade contrária, pois ou ainda não haviam entrado na comunhão da igreja, ou se eles ainda tinham cometido o pecado de ignorância não contra a consciência, mas nenhum desses dois textos impedem os ministros do evangelho de proceder da maneira eclesiástica contra os membros da igreja, quando se eles se tornam ofensores escandalosos, seja na vida ou na doutrina. Muito menos falam em tudo aos magistrados civis. Quarta objeção. Da previsão dos profetas que predisseram que as armas carnais cessariam no dia do Evangelho. Isaías 2, verso 4. E Isaías capítulo 11, versículo 9. Miqueias capítulo 4, versículo 3 a 4. E o apóstolo professa: as armas de nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E Cristo está tão longe de perseguir aqueles que não querem ser de sua religião, que ele ordena aos seus discípulos, quando eles mesmos são perseguidos, eles devem orar, e quando eles são amaldiçoados, eles devem abençoar. A razão disso parece ser que aqueles que são agora perseguidores iníquos podem se tornar verdadeiros discípulos e convertidos. Resposta. Essa predição dos profetas mostram apenas, em primeiro lugar, com que tipo de armas ele se submeterá às nações à obediência da fé do Evangelho, não pelo fogo e espada e armas de guerra, mas pelo poder de sua palavra e espírito, do qual nenhum homem duvida. Em segundo lugar, esta previsão dos profetas mostra qual será o temperamento manso e pacífico de todos os verdadeiros convertidos ao cristianismo. Não leões ou leopardos, nem opressores cruéis, nem opositores malignos, nem mordedores uns dos outros, mas não proibido de expulsar lobos vorazes do aprisco e impedi-los de devorar as ovelhas de Cristo. E quando Paulo diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas espirituais, ele não nega armas civis de justiça ao magistrado civil, mas apenas aos oficiais da igreja.
embora sejam espirituais, ainda estão prontos para se vingar de toda desobediência. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que faz referência, entre outras ordenanças, à censura da igreja contra ofensores escandalosos. Quando Cristo ordena a seus discípulos que abençoem o que os amaldiçoam e os perseguem, ele não dá uma regra aos oficiais públicos, seja na igreja ou na comunidade, para permitir que pecadores notórios, seja na vida ou na doutrina, morram com a bênção, mas para cristãos particulares sofrerem perseguição pacientemente, sim, e orarem por seus perseguidores. Novamente, Cristo é verdade, teria seus discípulos longe de perseguir, pois isto é uma opressão pecaminosa dos homens, por causa da justiça, mas isso não impede mais que eles os fariam executarem toda a desobediência, o julgamento e vingança exercidos na palavra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6, Romanos 13, versículo 4. Em quarto lugar, embora seja verdade que as pessoas iníquas agora podem, pela graça de Deus, tornar-se verdadeiros discípulos e convertidos, ainda assim não podemos fazer o mal para o bem, e venham disso. E mal seria tolerar malfeitores notórios, sejam professores sedutores ou vigados escandalosos. Cristo tinha algo contra o anjo da igreja de Pergamo, por tolerar aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, e contra a igreja de Tiatira, por tolerar Jezabel para ensinar e seduzir. Apocalipse 2, versículo 14 ao 20. Sua segunda cabeça de razões é tirada da profissão e prática dos famosos príncipes, o rei James Stephen da Polônia, rei da Boêmia, para o qual uma resposta tripla pode ser retornada brevemente. Primeiro, reconhecemos de bom grado que ninguém deve ser perseguido, não mais do que pode ser oprimido por causa da justiça. Mais uma vez, reconhecemos que ninguém deve ser punido por sua consciência, embora mal informado, como foi dito, a menos que seu erro seja fundamental ou promovido sediciosa e turbulentamente, e que, após a devida convicção de sua consciência, pode parecer que ele não é punido por sua consciência, mas por pecar contra a sua consciência. Além disso, não reconhecemos que ninguém seja constrangido a acreditar ou professar a verdadeira religião até que seja convencido no julgamento da verdade dela. Mas ainda restringindo, ele pode blasfemar da verdade e de seduzir qualquer erro pernicioso. Segundo, respondemos que os príncipes professam ou praticam. Não é uma regra de consciência, muitas vezes toleram isso em termos de política de Estado, o que não pode ser justamente tolerado em termos de verdadeiro cristianismo. Mais uma vez, os príncipes muitas vezes toleram os ofensores por necessidade, quando os ofensores são muitos ou poderosos demais para serem punidos. Nesse sentido, Davi tolerou Joabe e seus assassinos, mas contra a sua vontade. Terceiro, nós respondemos que para aqueles 3 príncipes nomeados por você, que toleraram a religião, podemos nomeá-lo cada vez mais que não toleraram hereges e cismáticos, apesar de sua pretensão de consciência. Por exemplo, Constantino o Grande, a pedido do Conselho Geral de Nice, baniu Ário, como alguns de seus companheiros. O mesmo Constantino fez uma lei severa contra os donaministas, e procedimentos semelhantes contra ele foram usados por Valentiniano, Graciano e Teodósio, como Agostinho relata em Epístola número 666. Apenas Juliano o Apostata concedeu liberdade aos hereges, bem como aos pagãos, para que, tolerando que todas as ervas daninhas crescessem, sufocasse os vitais do cristianismo, que também era a prática e o pecado do valente, o ariano. A rainha Elizabeth, tão famosa por seu governo quanto qualquer um dos primeiros, é bem conhecida quais leis ela faz e executou contra os papistas. Sim, e o rei James, uma de suas testemunhas, embora ele fosse lento em proceder contra os papistas por causa da consciência, mas você não ignora quão severa e severamente ele puniu aquele que o mundo maligno chamam de puritanos, homens de mais consciência e melhor fé do que ele tolerou. Chego agora ao seu terceiro e último argumento, tirado de julgamento de escritores antigos e posteriores, sim, até mesmo dos próprios papistas, que condenaram a perseguição por causa da consciência. Você começa com Hilary, cujo testemunho podemos admitir sem nenhum prejuízo à verdade, pois é verdade que a igreja cristã não persegue, mas é perseguida. Mas excomungar um herege não é perseguir, isto é, não é punir uma pessoa inocente, mas uma pessoa culpável e condenável, e isso não por consciência, mas por perseguir.
mas por persistindo no erro contra a luz da consciência, como aqui foi convencida. É verdade também o que ele disse que os apóstolos fizeram. Nem podemos propagar a religião cristã pela espada, mas se os pagãos não podem ser conquistados pela palavra, eles não devem ser compelidos pela espada. Não menos merecem aqueles que se reduzem da verdade à maldita heresia ou idolatria.